Olá pessoal, vamos então para a nossa aula de transcrição, né? Vamos começar primeiro olhando para as estruturas, né? Para as estruturas envolvidas no processo de transcrição, né? Bom, nesse primeiro vídeo vai se ater apenas essa parte de estrutura, né? Mas todo o capítulo vai tratar da transcrição e da tradução. Como você pode ver nesse slide aqui, você tem o desenho aqui do DNA, ó, extremidade 5 linhas, 3 linhas, 5 linhas, 3 linhas, uma fita dupla com os nucleotídeos aqui pareados. Né? Representado em vermelho aqui as pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas, aqui as cadeias de açúcar fosfato, certo? E você tem um pedaço desse DNA que a gente chama de gene. Então, gene é o que? Uma parte, um pedaço do DNA. Esse pedaço do DNA, ele é transcrito, né, através de um processo de síntese de RNA, ou seja, por isso que a gente chama de transcrição, ou seja, ele forma uma sequência de bases nitrogenadas que são complementares à cadeia de DNA, a uma das cadeias que a gente chama de cadeia molde, né? E esse RNA, por sua vez, é traduzido, né? E esse caminho, né, do gene à proteína é chamado de dogma da biologia molecular. Por quê? Porque aqui explica toda a estrutura morfológica de todos os organismos vivos do planeta. Estão resumidos aqui. De uma bactéria, de um fungo, de uma planta a um ser humano, você tem um gene que é transcrito em RNA traduzido em uma proteína. E você tem alguns que são compartilhados, como por exemplo, o que provoca o gene que produz a proteína, que é uma enzima que quebra a sacarose. Né? Esse gene, a sacarase, esse aí, gene existe, né, de micro-organismos em vegetais e animais, existe o mesmo gene, com o mesmo processo, a mesma proteína, né, que vai ser compartilhado por quase todos os organismos, né, do planeta. Existem muitos genes estruturais assim, existem aqueles genes específicos, mas o interessante aqui é o mecanismo, né? Esse dogma, por isso que chama dogma. Por quê? Porque ele engloba esse sistema engloba todos os organismos, sem exceção. Bom, como essa primeira parte, a gente tem que conhecer um pouquinho a estrutura do RNA, né? Porque a gente vai começar a falar do quê? A gente vai começar a falar de um RNA que é feito a partir de um DNA. Então, o que é esse RNA aqui? Vamos lá, a primeira diferença está no açúcar, né? Os nucleotídeos, né, ele é feito por uma base nitrogenada, o açúcar e o fosfato. Então, o açúcar, né, do RNA, ele é chamado de ribose. Enquanto que o DNA é desoxirribose. Isso dá o nome, né, aos ácidos. Ácido ribonucleico e ácido desoxirribonucleico, que é o DNA. Por que é desoxi, que é sem oxi? Tá vendo aqui, ó? Você tem oxigênio e hidrogênio. Aqui você tem só hidrogênio. Então, daqui para cá, do RNA para o DNA, você fez o quê? Você desoxi, você tirou um oxigênio, né? Por isso que chama desoxirribose, e aqui é ribose. No caso das bases nitrogenadas, enquanto que no DNA você encontra timina, no RNA você encontra no lugar dela uma uracila, que é bastante semelhante, como você pode ver aqui. Com a única diferença de que a timina, ela tem um grupo metil, né, que não existe aqui na uracila. Aqui para mostrar uma cadeia de RNA, você tem aqui a cadeia chamada de açúcar-fosfato, porque tem um fosfato, um açúcar, um fosfato, um açúcar, né? Aqui as bases nitrogenadas. No lugar que deveria ter uma timina, vai ter uma uracila. E perceba que tem uma cadeia só. Por quê? Porque o RNA, diferente do DNA, ele é feito de uma única cadeia. Ó, o DNA tem duas cadeias, o RNA só tem uma. Tá vendo? O RNA só tem uma. Aqui está mostrando, durante esse processo de cópia, de transcrição, né, do DNA para o RNA, quando você tiver uma adenina aqui você vai ter o quê? Uma uracila. Né? E aqui está mostrando, ó, a uracila e a adenina, ó, elas formam duas pontes de hidrogênio, certo? E aqui a cadeia de açúcar fosfato. Outra coisa interessante sobre o RNA é que, pelo fato dele não ser uma dupla hélice, ou seja, ele ser uma fita simples, permite que ele se dobre e as próprias bases nitrogenadas dele se combinem, por exemplo, que são chamados de combinações convencionais, porque a gente sabe que citosina vai com guanina, uracila com adenina, né? São as chamadas combinações de pares de bases convencionais. E a depender dessas combinações, ele vai ganhar um formato ou outro formato, certo?
Além das combinações convencionais, está aqui em verde as não convencionais. Por quê? Porque ele pode juntar, por exemplo, uracila com citosina, adenina com guanina, que não se pareiam muito bem se fosse dentro da estrutura do DNA. Mas como o RNA ele tem uma conformação 3D, ele permite esse tipo de pareamento. E são esses pareamentos convencionais em vermelho e não convencionais em verde que vão determinar a estrutura do RNA. Aqui tem um RNA estruturado, é uma foto real, onde você tem essa parte convencional formado por as cadeias fechadas, por esses riscos marrons ou vermelhos fechados, né? E quando está aberto assim, ó, quando está em contato aberto assim, é porque são não convencionais. Essa conformação 3D aqui permite ao RNA muito mais do que a função que eu acabei de falar que ele tem aqui, de transcrever a informação do DNA para uma proteína, de levar a informação, né? Quais são as sequências de aminoácidos que tem aqui? Está escrito no DNA. E quem que é que leva essa informação? Quem é que diz qual vai ser primeiro? O RNA, né? Ele é o RNA mensageiro. Mas ele é muito mais do que um RNA mensageiro, né? O fato dele ter essa estrutura permite que ele participe do ribossomo. Aí você tem um RNA ribossômico, que é onde a proteína vai ser produzida. Permite você fazer um RNA transportador, onde é um RNA que vai pegar o aminoácido, né? E vai levar para produzir a proteína. E permite também que ele controle quais genes vão expressar ou não, quais genes vão ser transcritos ou não. Ou seja, ele tem uma função de regulador da expressão gênica, né? E além disso, tem uma outra coisa que a gente vai aprender mais para frente, que chama splicing. Eu já vou dar mais uma adiantadinha. Aqui está indo direto, ó, do DNA para o RNA, mas isso aqui não é tão simples assim. Porque do DNA para o RNA, esse RNA ele precisa ter uns retoques, né? É uma noiva que vai no salão de beleza, né? Ela passa no salão de beleza. Ninguém vai casar sem passar no salão de beleza, não é assim? O RNA também. Ele precisa ser editado, ele precisa ser preparado, precisa ser, né, sofrer o processo que a gente chama de splicing. E quem é que faz esse splice? Esse cara aqui, ó. E o RNA participa desse processo. Splice é um refinamento, é um corte, né? Você faz uma analogia com a noiva. Ela corta o cabelo, ela pinta, né? Faz a maquiagem, né? Tudo, se prepara toda para o casamento, né? Ela não vai, né, no casamento sem vestido, sem maquiagem, sem cortar o cabelo. Ou seja, ela é preparada, né? Então, todo o RNA também sofre esse processo de preparação antes dele ser traduzido em uma proteína, né? E quem faz esse processo chama splice. E quem faz isso é esse cara aqui. Já já a gente vai ver como esse processo de splice acontece, mas lá no finalzinho, na pós-tradução, na pós-processamento. Por enquanto, esse slide aqui é para falar que o RNA ele é 3D. O DNA, como ele é uma dupla hélice, ele tem sempre o formato de uma dupla hélice, tem sempre o formato de uma escada que sobe em torno de um eixo. Sempre esse formato, nunca muda. Já o RNA não, né? Tanto que você está vendo aqui um formato, aqui outro, né? Por quê? A depender das sequências de nucleotídeo, a depender das combinações entre nucleotídeos convencionais e não convencionais, você pode ter várias conformações em 3 dimensões para o RNA, certo? Por isso dá ele uma função muito mais versátil. Além de ser material genético, funciona também como regulador, né? Como um ajuste. Bom, aqui você tem a fita de DNA, quando ela transcreve, ela recebe 2 nomes. A fita que serviu de molde para formar o RNA, a gente chama de fita molde, porque ela serviu de molde. A outra fita, que é complementar, é chamada de codificadora. Por quê? Porque como ela vai ter os mesmos nucleotídeos que o RNA, exceto no caso de timina, que aí você vai ter timina num e vai ter uracila no outro, né? Então, por exemplo, aqui está representado pelo desenho, rosinha, azulzinho, amarelinho, verdinho, né? Azulzinho, verdinho, né? Só para dizer o quê? Como ela é complementar essa daqui, e como o RNA também vai ser complementar a molde, então essa fita codificadora, ela traz o quê? O código do RNA, por isso que ela é chamada de fita codificadora. Com exceção do nucleotídeo timina, que enquanto que aqui no DNA ele timina, que ele é uracila. Certo? Você tem, por conta da sua estrutura, da sua morfologia, né, vários tipos de RNAs, como eu já citei ali em cima. Então vamos categorizar eles agora em tabelas. Não se preocupem com tabelas, porque vocês podem, né, consultar a tabela. A tabela não é feita para você formar a memória dela, não. Né? A tabela é para você aprender a ler, entender e consultar. Então vamos lá. Você tem aqui, ó, tipos de RNAs produzidos das células. Você tem RNA mensageiro, né, que codifica a proteína. O RNA ribossômico, né, que ele vai fazer, junto com outras proteínas, vai formar o ribossomo, né? E o ribossomo é onde vai acontecer o quê? A síntese das proteínas.
né? Então ele forma a região central da estrutura do ribossomo e catalisa a síntese proteica, ou seja, ele funciona como um enzima. O microRNA, que são RNAs bem pequenos, mas que controlam o quê? A expressão. É ele que vai dizer qual gene vai expressar, qual gene não vai. E o RNA transportador, que ele vai o quê? Vai transportar o aminoácido lá para o ribossomo para fabricar a proteína, né? E você tem outros ainda RNAs não codificadores, né? Que participam do quê? Do processo de splicing ou de manutenção dos telômeros, né? O splicing a gente vai falar com mais detalhe mais para frente, mas é um processo de edição do próprio RNA, que todo RNA tem que passar. E manutenção dos telômeros é importante, porque aí mantém a estrutura do cromossomo, né? Impedindo que durante os processos de duplicação do material genético ele seja destruído, degradado, né? Impedindo não, reduzindo a sua degradação, né? Porque a degradação dos telômeros está associada com o envelhecimento. E outra estrutura da tabela importante da estrutura é que, além de ter vários tipos de RNA, nós temos vários tipos de RNA polimerase. O que é isso? Aqui é uma proteína, né? A RNA polimerase é uma enzima e é ela que vai fazer o processo de transcrição. Ela vai olhar para o DNA e vai construir o RNA. Lá no processo de replicação do DNA, você tinha DNA polimerase, Como aqui eu vou fazer RNA, aqui eu tenho a RNA polimerase. RNA polimerase. E nós temos 3, né? Cada uma, né, com sua função bem descrita. A 1, né, está associado mais com os RNAs que vão para o ribossomo. A 2, né, com os microRNAs, além de outros RNAs que vão participar do splice. E a 3, né, o transportador, alguns ribossômicos, né, e os genes de diversos outros RNAs. Certo? A RNA polimerase 2, né? Deixa eu esclarecer uma coisa bem aqui sobre ela, que é importante, que genes codificador de proteína, ele está se referindo ao que? Ao RNA mensageiro. Então, quem fabrica o RNA mensageiro, que vai formar proteína, é a RNA polimerase 2, né? Já a próxima aula vai ser sobre a RNA polimerase 2, sobre como ela faz o processo de transcrição. Ela que faz a transcrição dos RNAs que vão determinar a síntese proteica, certo? Mas ela também faz microRNA, que vai controlar a expressão de genes, né, e de outros RNAs, que não codificadores. O que significa não codificadores? Significa que não vai formar uma proteína, né? Você tem RNA que vai formar a proteína, que a gente chama de codificador, e RNA que vai atuar na expressão gênica, como os microRNAs, que vai atuar no splice, que vai atuar na manutenção do telômero, que tem outras funções que não fabricar uma proteína. Então eles são chamados de não codificadores, mas são igualmente importantes para o processo, tá ok? Não precisa decorar a tabela, como eu disse, tabela basta você consultar, entendeu? Você não precisa aprender nem tentar memorizar a tabela, só aprenda a entender as categorias. Aqui nessa coluna são tipos diferentes de RNA polimerase, ou seja, enzimas, e aqui são os seus transcritos, os produtos da sua transcrição, certo? No caso da sua transcrição. Então, tudo isso aqui é RNA. E é isso aí, pessoal.